Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, tá? Nós vamos dar início ao evento do nosso projeto de extensão sobre transferência de conhecimento e criação do Laboratório de Energia Solar Fotovoltaico da UFG, que é o Fóton lá do UFG, para quem não conhece. Como estratégia na implementação das novas diretrizes curriculares do curso de Engenharia também. Agradecemos ao Centro Acadêmico do curso de Engenharia Elétrica, que é o CAEL, da EMC UFG, pela parceria na organização desse evento de extensão, ao qual nós estamos aqui. Agradecemos também ao professor titular Antônio Melo de Oliveira, ele que é docente aqui da EMC UFG, e ao professor doutor Fernando Nunes Belchior, ele é da Faculdade de Ciência e Tecnologia também da UFG. Agradecemos pela sua disponibilidade, tá, de estarem aqui conosco, ministrando essa palestra e expandindo um pouquinho mais o conhecimento de todos aqui. Agradecemos. Eu solicito também, tá, por gentileza, a todos os participantes, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar digitando, deixando aqui para a gente, tá, no chat. Logo após a finalização da palestra que os professores estiverem falando, nós vamos abrir o espaço para estar tendo esse tempo de estar tirando essas dúvidas. Então, tem uma dúvida aqui ao longo da palestra, conforme for surgindo, deixa no chat, que no final nós vamos recapitulando. Agora eu passo a palavra para o Otávio. Obrigada. Boa noite. Agora eu vou apresentar os palestrantes, que é o professor Antônio Melo e o professor Fernando. Vamos começar com o professor Fernando Nunes Belchior. Foi graduado em 2000, recebeu o título de mestre em 2003 e doutor em 2006 em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFMU, de Minas Gerais. De fevereiro de 2007 a dezembro de 2015, foi professor associado na Universidade Federal de Itajubá, a sigla é UniFMG, né? Atualmente trabalha como professor associado na Universidade Federal de Goiás, no campus de Aparecida de Goiânia. Publicou mais de 100 trabalhos em anais de eventos nacionais e internacionais. É revisor de artigos em conferências nacionais e internacionais em revistas nacionais e internacionais. Suas principais áreas de interesse englobam qualidade de energia elétrica, máquinas elétricas, eletrônicas de potência, medições elétricas e geração distribuída, principalmente na geração solar fotovoltaica. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Qualidade de Energia Elétrica na gestão de 2011 a 2013. Foi presidente da própria Sociedade Brasileira de Qualidade de Energia Elétrica. Agora irei apresentar o professor Antônio Melo de Oliveira. Possui a graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, em 1980, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, em 85, e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, em 93. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Goiás, tem experiência na área de Engenharia Elétrica com ênfase na eletrônica industrial, atualmente atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade de energia elétrica, eficiência energética, regulamentação do setor elétrico, pivô central e distribuição de energia elétrica. E trabalhou durante 13 anos na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Volto a palavra para a Ana. Ana, você está aí? Opa, desculpa. Passa a palavra para o professor. Isso. Professor Fernando, professor Antônio, sintam-se à vontade para começar, tá?
Fernando, então coloque aí a... Fernando, pode começar, pode botar o próximo slide aí. Tirar meu microfone aqui. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. É muito prazer, a gente vai compartilhar com vocês um pouco aqui do nosso conhecimento, né, sobre eficiência energética em instalações elétricas. Mostrar para vocês alguns estudos de caso. Eu com o professor Antônio Melo, a gente dividiu a palestra em 4 partes, né, que estão mostradas aí. No primeiro momento, né, o professor Antônio Melo vai falar, depois eu entro, depois ele volta e por fim eu termino a palestra. A gente está aí com a previsão de 1h30, né, para a gente falar sobre esses termos aí, né, que compõem, né, a eficiência energética em instalações elétricas. Professor, pode iniciar. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de dizer para vocês, que eu estava falando inicialmente, nada nasce assim por acaso, né? Tem sempre uma motivação. E esse curso, ele começou a ser gestado há muitos anos atrás, em 2002, tá certo? Quando houve a racionalização do uso da energia elétrica. Todos os consumidores tinham que estabelecer um limite para consumir energia elétrica. Na hora que isso começou a valer, aí as pessoas começaram a se movimentar. Então, foi muito assim, prático, do ponto de vista da indústria, de que, para produzir, para competir, ela não podia desperdiçar. Então, inicialmente foram eles que nos procuraram, depois houve uma grande reunião em Brasília, reunindo vários professores do Brasil inteiro e o pessoal do SEBRAE, que representava a micro e pequena empresa, para criar um material, né, e não só gerar esse material, como divulgar. Então, muitos desses conceitos aí, eles já existiam na literatura, mas eles eram só conceitos que estavam lá. Não tinha, assim, um apego, alguém se incomodando realmente com isso. Certo? Então, nesse momento, a gente começou a trabalhar com a formação de pessoas que pegassem esses conceitos e levassem até a ponta, até lá, quem realmente iria fazer uso disso. Então, um conceito muito comum é eficiência energética. O que é? É uma atividade que procura otimizar o uso das fontes de energia, quer dizer, ou seja, consiste em usar menos energia para fornecer a mesma quantidade de valor energético. Veja que em nenhum momento aí apareceu a palavra energia elétrica. Energia, tá certo? Qualquer uma forma de energia, ela tem que ser otimizada. Você tem que produzir mais e cada vez menos quantidade de energia. Então, esse é o conceito. Se você quer produzir potência mecânica numa fábrica, você vai usar um motor elétrico, é o mais conveniente. Mas o que acontece? Você quer produzir a máxima quantidade de potência mecânica a partir de uma fonte elétrica. Quem está no meio? Um conversor eletromecânico de energia. A gente se preocupa com esse equipamento. Esse equipamento, né, se ele desperdiçar energia, eu vou pagar mais. Entendeu? Então, esses conceitos começaram a ser não só
assimilados como vivenciados. Né? Um conceito desse, se ele não for vivenciado, ele se perde na sua essência. Né? Então, produzir. A indústria, o pessoal da indústria é muito claro. Vamos produzir mais com menor insumo de energia. E a primeira pergunta, até eu fiz no início, a primeira pergunta que a gente fazia para o pessoal da indústria é: você conhece o custo unitário do seu produto? Se você produz sapato, se você produz pneu, se você produz camisa, qual é o custo unitário? Quando ele se deparava com essa pergunta, que ele não tinha resposta, vinha outra mais intrigante ainda. O insumo energia elétrica representa quanto no custo unitário? Então, a eficiência energética passou a ser assimilada e vivida por ele. Certo? Pessoal, da Eco 92 para cá, o mundo, né, começou a ter outro olhar para a natureza, muito mais objetivo. E conceitos como ecoeficiência, né? Isso aí começou a preocupar. Ecoeficiência, né? Eficiência com a qual os recursos ecológicos são utilizados a serviço das necessidades humanas. Como você usa o recurso para atender a necessidade humana. No início, né, eu estava lendo um artigo dos professores lá da Universidade Federal da Amazônia, né, tinha-se a noção de que a floresta era infinita. Aquilo ali é infinito, é grande demais, é infinito, não acaba nunca. Depois, passado o tempo, eles começaram a perceber que era finito e que acabava. Então, esses conceitos passaram. Então, a usar a matéria que a natureza nos disponibiliza para atingir o nosso objetivo com a máxima eficiência. Tá certo? Os recursos ecológicos eles têm que ser usados de forma muito bem pensada. Tá certo? Muitas vezes a gente se preocupa, né, em ter um aspecto, não, isso aqui não vai acabar nunca. Né? Água no Brasil tem muito, não vai acabar nunca. Não é verdade. Não é verdade. A gente precisa de todos os insumos que a natureza nos fornece. A gente tem que ter botar esse conceito em prática, usar, né, o recurso de matérias e energia de forma eficiente para reduzir os custos e impactos ambientais. Fernando, próximo. Intensidade energética. Eu acho que talvez muitos não tenham ouvido ainda esse termo. Intensidade energética. Indicador da eficiência energética que traduz a incidência do consumo de energia elétrica final sobre o PIB, sobre o Produto Interno Bruto. Como é que é a incidência da energia elétrica na produção do Produto Interno Bruto? Quanto de energia elétrica a gente usa para isso? E a gente tem que usar de forma eficiente. Alguns materiais, como, por exemplo, o alumínio, né? O alumínio, alguns chegam a dizer que é energia elétrica sólida. Tanta energia que ele usa, que se usa para produzir. E quanto menor for a intensidade energética, maior é a eficiência energética de uma economia, um produto. Então, esses conceitos, eles permeiam, né, todo o curso da gente. Né? Todo instante está presente. Intensidade energética, ecoeficiência, eficiência energética, porque eles são, esse tripé aí, ele forma todo um arcabouço que justifica, né, a divulgação e a transmissão do conhecimento com essa finalidade. Usar bem os recursos da natureza e usar bem os recursos energéticos. A próxima. Bom, e por que economizar? Por que a gente vai economizar? Aí nós temos empresa, empregados, né, os colaboradores, sociedade e o setor elétrico. Todos eles ganham. Certo? Se você pensar numa empresa, redução dos gastos,
com energia elétrica. Todo mundo quer reduzir, é um insumo. Tem empresas que a energia elétrica, por exemplo, representa, né, assim, 20% do custo unitário é energia elétrica. Né? Quem se aproxima desse índice é, por exemplo, o cimento, né? Um saco de cimento. Vai depender do estágio tecnológico que esteja a fábrica, mas é por aí. A vida útil dos equipamentos, é claro que a vida útil vai aumentar, né? O motor, ele aquece, quanto mais ele aquece, mais ele envelhece, a fiação também, tudo tem esse impacto. Aumenta as condições de competitividade no mercado. Claro, a empresa vai ficar mais competitiva. Ela está gastando menos energia. É um insumo que ela está usando de forma otimizada, ela se posiciona melhor, cresce as suas oportunidades no mercado. Claro que cresce as suas oportunidades. Você é competitivo, tá certo? E você se posiciona de uma forma coerente no mercado, que isso vai para a sua imagem. Os empregados ganham, né? Garantia de emprego. A empresa, sendo competitiva, sabendo usar os insumos, né? Tendo esses 3 conceitos, ecoeficiência, eficiência energética e intensidade, né? Ela vai se manter no mercado, ela vai garantir emprego, o empregado está com isso aí, né? Você tem garantia de benefícios extras. Eu sou testemunha, eu estava numa grande empresa aqui do Brasil, fazendo uma visita, representando a universidade. No final da visita, né, um fato muito interessante, um dos funcionários chegou assim, acaba de chegar a notícia que saiu o nosso 15º salário. Eu digo, uai, 15º salário? Sim, vem da nossa produtividade. E aí o cara deu uma aula, né? Desde da funcionário da limpeza até o diretor, todo mundo participa de todas as atividades para usar bem, tá certo? Então, os benefícios existem. Oportunidade de novos conhecimentos, mediante treinamento. Você precisa o quê? Ter uma capacitação técnica atualizada. Nós, engenheiros eletricistas, não temos o hábito de voltar ao banco da escola. A gente acha que quando sai da universidade, já tem tanto conhecimento que não precisa chegar a mais nenhum. E não é verdade. Em pouco tempo você está desatualizado. Nós temos uma área tecnológica. A técnica, né, as inovações tecnológicas para a resolução dos problemas de engenharia, eles mudam a cada instante. Olhe para você, veja o seu celular. Com 2, 3 anos, você não quer mais saber daquilo. Como é que está o seu conhecimento? Entendeu? Então, nós, engenheiros eletricistas, esse item aí, capacidade técnica, ele tem que ser vivido, ele tem que ser entendido, para que a gente... Hoje nós estamos discutindo eficiência energética com esses conceitos, amanhã nós podemos estar em outro patamar, e todos os engenheiros, para continuar competitivo, eles vão ter que estar em outro patamar de conhecimento. A sociedade, maior preservação do meio ambiente, a intensidade, eficiência, né? A empresa, né, vai conseguir usar de forma mais racional os insumos da natureza. Diminuição do risco de falência, lógico. O que é que a falência prejudica a sociedade? Aumenta o número de desempregados. Entendeu? Cada vez que uma empresa vai à falência, um Deus nos acuda. É muito ruim. Entendeu? A sociedade, as pessoas não são ilhas isoladas na sociedade. O nome já está dizendo. Nós temos que compartilhar as vantagens e desvantagens de viver em sociedade. Então, quando uma empresa vai à falência, tem um impacto social. E, logicamente, o setor público tende a socorrer quando as coisas não vão adequadamente. Tende a socorrer. Nem sempre faz isso com a presteza que a gente deseja, mas tende a socorrer. O setor elétrico, nem se fala, né? Você tem um setor elétrico, se você usa a energia elétrica de forma eficiente, você vai postergar investimento, vai melhorar a qualidade do seu serviço, diminui o déficit de fornecimento. Ora, uma das características bem comuns de você estar com déficit de fornecimento, e as concessionárias sabem disso, você começa numa linha de distribuição, ramal 3.8, com alguns quilômetros, lá na frente começa a diminuir a tensão, porque vai entrando o consumidor, os consumidores vão aumentando a sua carga e a tensão começa a diminuir.
Aí começa a perceber, e isso é uma realimentação positiva. Se a tensão cai, eu uso mais energia. Se eu uso mais energia, eu dissipo mais na distribuição. E isso é uma coisa que vai alimentando, entendeu? Então, usar a energia elétrica de forma eficiente, você disponibiliza mais energia elétrica no sistema. Melhoria na rentabilidade e conservação, lógico. A economia de energia vai até o setor elétrico e, com certeza, né, a rentabilidade, porque você diminui o quê? Uma coisa simples e coerente. Você diminui o quê? Lógico, claro, as perdas técnicas. As perdas técnicas da distribuição, né, que o ramal, a distribuição vai até o ramal, até a sua casa. Todas essas perdas diminuem, certo? Se você sabe usar, você diminui. Você vai fazer as mesmas tarefas com a quantidade menor de energia elétrica. Então, a dissipação, as perdas técnicas diminuem. E nós, consumidores, pagamos por essas perdas técnicas. E o melhor aproveitamento da instalação, sem dúvida, o melhor aproveitamento. Tá certo? Porque você pode ligar mais equipamento com a mesma instalação elétrica. Vamos na próxima. Principais causas do desperdício de energia. Olha, eu olhei muito, né? E eu encontrei o desperdício de energia elétrica e sua relação com a distribuição de renda. Vocês já imaginaram isso? Que existe uma relação entre a distribuição de renda e o desperdício de energia elétrica? Não precisa ir muito longe. Minha experiência nesses 40 anos como engenheiro eletricista, andando pelo nosso país, quantas e quantas vezes eu ouvi dizer, eu não sei porque que lá em casa a gente gasta tanta energia, eu só tenho isso. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso ao conhecimento. A renda dela não permite que ela entenda, né, melhor e contrate uma pessoa, né, para fazer a sua instalação elétrica, ela mesmo vai fazer, ou um vizinho faz, ou alguém faz. Entendeu? É tudo muito, como é que chama assim? A gente chama gambiarra, né? É demais se você for num lugar desse. O desperdício é enorme de energia. Você vê uma casa bastante simples, né? Com a conta de energia de 200, 300, 400 reais. Totalmente incompatível. A semana passada, a pessoa que trabalha comigo falou isso. Eu digo, tem um erro grave lá, você não pode pagar tanta energia aqui. Certo? Então, existe essa relação e a gente não pode desconhecer. Outra causa, o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico. Veja que essas duas causas são parecidas. Desenvolvimento tecnológico. Uma sociedade, né, que não prima pela divulgação do conhecimento, pela formação adequada do seu cidadão, padece por isso aí. O desenvolvimento tecnológico, você não sabe nem o que comprar, nem como usar. Então, você erra na concepção, na compra, na instalação, no uso e na manutenção. Veja que é um somatório. Outra coisa importante é a formação profissional. Formação profissional. Tá certo? Esses conceitos. Todas as pessoas usam energia elétrica. Você não tem como se desvencilhar do uso de energia elétrica. Então, você tem que aprender a usar. Se todas as casas têm energia elétrica, a gente se orgulha disso. De ter energia elétrica, ter geladeira, ter fogão, ter televisão e tudo mais. Então, nós temos que ensinar as pessoas a usar isso. Essa simples atitude tem um somatório social muito forte. Fernando, próximo. Dentro dessas causas, nós temos uma causa, causas motivacionais. Eu vi uma pesquisa de um professor, de um engenheiro aqui da UFG, que ele tentou motivar ao máximo os funcionários, né, a economizar energia. Fez cartazes, divulgou gráfico e tudo mais, mas ele não conseguiu motivar. Então, quando se fala em economia de energia, pensa-se logo na melhoria tecnológica e administrativa da empresa. E a parte invisível dessa questão, que é a parte motivacional, a gente não trabalha essa parte. A gente precisa trabalhar essa parte com as pessoas.
certo? Então, algumas coisas que estão relacionadas com as causas motivacionais. A próxima aí, Fernando. Olha bem, falta de informação sobre as técnicas de uso eficiente de energia elétrica. O cara não vai economizar energia, mas não fala claro, não é objetivo. Qual é a técnica que você vai usar? Você vai atingir esses seus objetivos com que técnica? Então, você precisa chegar para as pessoas e explicarem. Isso nós tínhamos um aprendizado constante na nossa aula lá no Sebrae, porque as pessoas precisavam se sentir motivadas para motivar outras pessoas. Então, sem você explicar, né, o relacionamento técnico de cada coisa com a eficiência da energia, você não consegue motivar. Falta de uma consciência coletiva sobre a eliminação de desperdício. As pessoas coletivamente não têm noção de qual é o benefício de todos juntos, não tem. E, nesse caso, nós não criamos um ambiente favorável, certo? Não motivamos as pessoas, não temos uma ação coletiva e não formamos um ambiente. Né? Você ensina uma técnica, ou várias técnicas, né? Motiva as pessoas e cria um ambiente de inovação. Próximo, Fernando. Fatores tecnológicos. Os fatores tecnológicos, aí tem a produção, tem um equipamento envolvido, a qualidade tem um equipamento, o custo tem um equipamento, o prazo de entrega tem a ver com equipamento, segurança tem a ver com equipamento, né? RH, todos esses fatores têm a ver com equipamentos. Esse equipamento a gente podia também incluir como instalação elétrica, né? Melhoria do desempenho, ganho em escala com o equipamento, a qualidade, né? Redução de tempo, redução da manutenção, garantir a qualidade do produto, o custo do equipamento. Quando você concebe errado, você pode, na instalação, aumentar aquele erro e na manutenção muito mais. Uma coisa que a gente sempre perguntou ao pessoal, você sabe exatamente quando você tem um atraso na entrega de um produto, você sabe exatamente qual foi o motivo daquele atraso? Tá certo? E aí a gente começou a discutir realmente que um equipamento que para constantemente tem uma repercussão muito grande. Segurança, lógico, a segurança vai afetar muito, né? Equipamentos, né, que não tem muito ultrapassado, coloca em risco a segurança da pessoa. E o fator RH. Né? O recurso humano, ele tem que ser melhor trabalhado e dado melhores condições de trabalho. Tá certo? Sem isso, você pode ter um equipamento bom, mas se você não tiver um RH bom, não vai surtir o efeito necessário. Próximo, Fernando. Agora, a gestão da energia elétrica. Essa frase é extremamente importante que estava no processo. Antes de iniciar qualquer ação de economia de energia elétrica, é necessário que se conheça de que forma a energia elétrica é consumida. Se você não sabe como é que a energia elétrica é consumida, você não consegue dar um passo. E o primeiro grande passo para você dar, para você saber como você está consumindo energia elétrica, é conhecer a curva de carga da empresa. Como é que a primeira hora de trabalho, 8 horas da manhã, até final do expediente, como é que é o consumo de energia? Diário, que os dias da semana são diferentes, semanal e mensal. Porque aí você consegue estabelecer estratégias, tá certo? Conhecendo essa curva de demanda. E outra coisa, você não é só, você tem que acompanhar. Você conhece a curva, mas você acompanha e discute. Porque aqui embaixo você tem uma coisa chamada análise de demanda, que está no seu contrato de compra de energia. Você paga por isso. Se você fizer um contrato de demanda errado, sem conhecer a curva de carga, você paga por uma energia que você não está usando. Energia contratada é energia paga. E para isso você tem que trabalhar o fator de carga de sua empresa. Certo? E pensar muito no contrato de compra de energia. Sem conhecer e sem saber comprar energia elétrica,
a coisa fica muito difícil. Você tem que saber comprar energia elétrica. Agora eu deixo com o meu amigo Fernando. Bom, vamos lá. Boa noite, né? Naquele momento que a gente iniciou, várias pessoas entraram depois, né? Vocês estão me ouvindo direitinho aí, certo? Só para ter o feedback, tá tudo bem? Pode falar no... Eu estou aqui com o chat, tá tudo certo aí? Estão me ouvindo? Ok. Bom, então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que o governo tem feito ao longo do tempo, ao longo dos anos, com relação à eficiência energética, tá? Então, ó, conforme o professor Antônio Melo disse, né, a gente tem isso aí, ó, reduzir. Então, né, o mundo está hoje para tentar reduzir o consumo de energia, né, reduzir o lixo, né, reutilizar assim que possível, reciclar, né. Então, dentro desse contexto também entra a questão da eficiência energética, né. Então, a gente está aí com a questão ambiental, né, a gente tem limite, né, temos limite com relação aos recursos ambientais, né, que vão impactar, com certeza, a geração de energia elétrica, né, a gente hoje, a nossa matriz energética aqui no Brasil, né, a maioria dela, 60%, vem da água, né, através das usinas hidrelétricas. Então, a gente direto temos problemas, né, temos aumento de energia elétrica, temos tarifas laranja, tarifa vermelha, né, nos patamares 1 e 2. Por que que a gente tem isso? Porque as chuvas, né, elas têm diminuído ao longo do tempo, dos anos, né, e aí é utilizado outro tipo de geração de energia, que é a termoelétrica, queimando combustível fóssil, né, queimando petróleo, né, e aí tem o custo disso, né? Uma das energias mais caras que existem, né? Vem da queima dos produtos fósseis, né? Então, conforme o professor disse, né? É necessário que a gente tenha um conhecimento dos nossos gastos, né? Com energia elétrica, certo? Para que eu tenha um certo controle, né? E diminua esse custo, tá? Assim que possível, claro, mantendo o conforto adequado, né? Eu não vou desligar a geladeira de noite, de madrugada, né? Para economizar energia. Não é nesse sentido. É o sentido da consciência, né? De comprar equipamentos mais eficientes, né? A gente vai comentar sobre alguns deles aqui, tá? No sentido de usar melhor a energia elétrica, tá? Vamos passar aqui, estimular a iniciativa para provocar um novo comportamento, exatamente isso que eu estou falando com vocês, né? A questão cultural. Então, em 2000, né, mais ou menos no ano de 2000, eu estava me formando, né? E aí tinha a questão do racionamento de energia, né? Muitos de vocês que estão assistindo aí não passou por isso, né? Talvez nasceram próximo do ano 2000, né, um pouco antes, eram crianças ainda. Então, naquela ocasião, não se tinha a geração de energia estava muito próxima do consumo, tá? E disso de forma nacional. E aí houve um incentivo muito grande para que fosse criado mecanismos para diminuir o consumo dos equipamentos, né? E uma das coisas, dos equipamentos que mais foram afetados foi a lâmpada, né? Naquela ocasião a gente tinha muita lâmpada incandescente, tá? Que existe até hoje em vários locais, mas ela não é mais comercial, né? A gente não consegue comprar mais essa lâmpada, tá? Porque a produção dela saiu de circulação.
Então, no lugar dela apareceram, né, foram criadas lâmpadas de LED, né, por último agora, a tecnologia LED, mas antes da LED teve a compacta, né, que a gente chama fluorescente compacta, aquela pequenininha, redondinha, né. Então, assim, hoje a gente tem uma lâmpada LED com consumo em torno de 8, 9 vezes menor do que naquela ocasião no ano de 2000, tá? E com isso, né, teve a criação, já estava no início da criação do Procel, que a gente vai falar em detalhes daqui a pouco, né, que foi o procedimento de conservação, né, do uso da energia elétrica, tá? No sentido, né, de iniciativas em prol da sociedade como um todo, né, incentivar o pessoal a ficar mais consciente com relação ao uso da energia elétrica. Nesse slide aqui, a gente mostra uma linha do tempo, né, desses programas do governo, tá? Aqui no Brasil com relação à eficiência energética. Então, ó, iniciou em 1984, né? Então, o selo Procel, né, a gente vai comentar mais, mostrar exemplos daqui a pouco, tá? Mas o Programas Nacionais de Conservação de Energia, tá? Então, foram criados selos, tá, ao longo do tempo, né? Existe hoje, né, o selo também, tem o Procel e tem o Compete, que é para equipamentos que utilizam os combustíveis fósseis, né? A gente pode falar de pneu, né? A gente tem hoje um nível de qualidade de pneu que tem a ver com o barulho que ele emite quando ele roda, tá? Geração a gás também, né? A gente vai mostrar agora mesmo um exemplo. Então, existe o selo para a linha branca, né? Que é o selo Procel, e existe o outro selo, que é o Compete, com relação aos equipamentos com a questão dos combustíveis fósseis e também sistema a gás, né? Mais próximo de hoje, né? A gente tem aí 2009, né? Há 11 anos atrás, 12 anos atrás, a etiquetagem de veículos e edificações, tá? Então, hoje, você tem, se você olhar veículos, tem lá uma etiqueta do veículo, né? Qual que é o consumo dele com gasolina, com etanol, né? Na rodovia, na cidade, né? E existe também, que não é muito, não é muito divulgado, vamos falar assim, é a etiquetagem de edificações. Então, eu tenho uma etiqueta para edificação associada à eficiência energética daquela edificação, né? Isso aqui iniciou para prédios públicos, né? Mas existe um projeto para que isso seja estendido para todos os prédios, de forma que quando você vai comprar um apartamento, por exemplo, se tiver uma etiqueta nesse edifício, significa que ele tem uma ventilação legal, né? Que às vezes eu não vou precisar de usar ar-condicionado, que é um consumo de energia, né? Tem várias janelas, a iluminação interna do apartamento é legal, tá? Então, isso tem a ver com essa qualidade desse edifício. A gente vai mostrar um estudo de caso, né, feito na UFG com relação a isso mais na frente, tá? Então, o selo Procel, né, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, deixa eu ajustar meu tempo aqui para eu não passar o tempo. Tá. Então, é um programa nacional que envolve aí vários equipamentos, né? Todos nós temos equipamentos, com certeza, cada um de nós que está aqui assistindo, né? Temos equipamentos que possuem a etiqueta, tá? A etiqueta de conservação de uso de energia elétrica, tá? Pode ser, por exemplo, no ar-condicionado, pode ser na televisão, né? Na geladeira, na máquina de lavar, micro-ondas, da própria lâmpada, né?
para vocês terem uma ideia, olha só o tanto de equipamentos que são contemplados nesse Programa Nacional de Conservação de Energia, tá? Então, você vai comprar, por exemplo, um refrigerador, né, frost-free, ou que não seja frost-free, então vai ter lá essa etiqueta, né? Procure o equipamento que tem a etiqueta. Ele é um equipamento que passou pelo Inmetro, o Inmetro averigou o consumo dele e está escrito lá qual que é esse consumo. Né? A gente vai mostrar estudos de caso aqui que mostram que o equipamento que tem etiqueta, ele consome menos energia. Tá? A gente tem até painel fotovoltaico, né, muito usado hoje para geração de energia fotovoltaica, ele tem também essa etiqueta, né? Condicionador de ar, né? Freezer, as lâmpadas, né? As máquinas de lavar, máquina de secar. Então, vários equipamentos, né? Que a gente tem na nossa residência, né? No nosso comércio, são contemplados, né? Através desse programa do governo. Eu falei da etiqueta nacional, é essa aqui, ó, né? Essa aqui é a etiqueta nacional. Então, se você der uma olhadinha na sua cozinha aí, ó, possivelmente a sua geladeira vai ter, né? O micro-ondas talvez tenha, né? O liquidificador talvez tenha. Na lâmpada, né? Não tem como eu colocar, pregar na lâmpada, né? Mas na caixinha da lâmpada tem essa informação, né? E essa informação fala para a gente, ó, né? Que se tiver ar, né? Igual está aqui nessa foto, é o equipamento mais eficiente, ele é mais eficiente, ele é eficiente na categoria dele, vamos falar assim, né? E ele vai diminuindo, né? O B vai ser menos eficiente, o C menos, o D, o E, né? Vai até o G, tá? Daquele conjunto de equipamentos, né? A gente está aqui com um exemplo de geladeira, né? Esse conjunto de geladeiras, né? Com o mesmo tamanho de geladeira em termos de litros, a que menos consumir, né? A que for mais eficiente, né? Pode ser que todas elas sejam A, tá? Mas a mais eficiente, ou seja, esse número aqui, ó, 46,4. O menor desse número, de geladeiras com a mesmo volume, né? Vai receber essa etiqueta aqui do lado esquerdo, tá? Ó, é o equipamento mais eficiente da categoria daquele produto. Então, às vezes, você vai fazer uma compra e você vai ter geladeiras só com essa etiqueta e você vai ter geladeiras com essa etiqueta e essa outra. Ou seja, ela é mais eficiente da categoria, né? É um ponto positivo. De repente, vale a pena investir nessa geladeira que vai durar muitos anos e ela vai trazer uma economia de energia consumida e uma economia, portanto, de dinheiro, né? Eu posso usar aquele dinheiro para outra coisa. Aqui um exemplo de geladeira, igual eu falei, tá? Essa aqui, né, tá com a categoria A e tá colado nela o selo. Ou seja, né, aqui eu não vou conseguir ver, parece que 300 e alguma coisa litros, 319 litros, nessa categoria ela é a mais eficiente. Uma outra aqui, B, ó, tá vendo? Olha lá, ó, 53,9, esse é o consumo dela por mês. 53,9, essa aqui é 46,8, tá vendo? Essa aqui vai consumir menos do que aquela. Ok? Essa aqui passou pelos critérios, né, do programa, do Procel, foi lá para o Inmetro, né, fizeram a análise dela e ela recebeu o selo classificação B. Ok? Não é porque tem o selo que é bom, entendeu? O selo significa que passou por um processo, né, associado ao Programa Brasileiro de Conservação de Energia Elétrica. Aqui eu estava comentando sobre o selo Compete, né? Ele é aplicado a fogões, aquecedores de gás e carros, né? Então tá aqui um selo. Ó. Isso aqui é um aquecedor a gás, né? Às vezes o pessoal utiliza, né, um aquecedor a gás, tá?
em vez de usar o botijão de gás, né? Ele usa um aquecedor a gás, né? Ok? Aqui, ó, esse aqui é o A, tá? E é o melhor da categoria, certo? Temos aqui, eu vou mostrar alguns exemplos. Então, os pneus, né? É importante falar que cada um desses equipamentos, cada um desses produtos, equipamentos, tem um nível diferente de avaliação, né? Então, por exemplo, pneu. O que que eu vou olhar? O que que o Inmetro olha no pneu? Ele olha a resistência ao rolamento, né? Ele vai olhar a aderência ao molhado, tá? Então, tá vendo? Tem a classificação de cada um desses itens. O ruído externo, né? Tá vendo? Então, você, ao esse pneu rodar, né, com os vidros fechados, qual que é o barulho que ele vai proporcionar internamente ao veículo, tá? Então, quando você for comprar o pneu, certamente nele vai estar colado esse selo, né? Se ele passou pelo critério, né, do Procel. Do lado direito eu tenho aí o fogão a gás, né? Então a gente vai comprar um fogão, ele vai olhar a eletricidade nele? Não, ele não vai olhar a eletricidade. É um fogão a gás. O que ele vai olhar? Ele vai olhar rendimento médio dos queimadores, 63%. Esse aqui, o volume do forno. Qual que é o consumo do forno? Né? Consumo em termos de gás. Não tem energia elétrica aqui, no caso do fogão a gás, tá? Então, igual eu falei, cada um tem a sua particularidade. Veículos a combustão. Então, carros, né? Eu estou com um carro aqui da marca Volkswagen, né? Modelo Polo 1.0, manual. Então, ele está classificado como A, ó, ok? Está classificado como A. Ele faz 8,7 km por litro, né? O que eles fizeram de testes nele, né? Na cidade, né? Na estrada consome um pouco menos, né? Então, assim, temos isso aqui é comum da gente ver em carros, no painel de carros novos, tá? Do lado direito eu tenho aí o cooktop a gás, também tem a questão né, a avaliação é em cima do rendimento médio, né, dos queimadores. Ar-condicionado, né, em regiões mais quentes, né, aqui em Goiânia, por exemplo, é quase que obrigatório, né, você ter ar-condicionado, né? Então, muito comum ter ar-condicionado aqui em Goiânia, tá? Em outras regiões, talvez nem tanto, tá? Mas, com o tempo, a gente tem visto que os ambientes têm ficado mais quentes, né? As cidades mais quentes, mais carros circulando, mais poluição. Então, tem esquentado muito. O caso do ar-condicionado é o consumo de energia, quilowatt-hora por mês, 15,8, aí tem as particularidades. No caso aqui, é se eu ligar ele 1 hora por dia por mês, dá 15,8. Se eu ligar ele 2 horas por dia, vai dobrar esse valor, 3 horas e assim vai. Tá? O ar-condicionado, em muitos casos, é o grande vilão da energia elétrica, né? Em comércio, indústria, a própria residência. Porque a gente liga o ar e ele fica ligado 3, 4 horas. Não tem sentido eu ligar ele 15 minutos, meia hora. Não é isso? Bom, esse caso aqui que eu estou mostrando à direita, então, ele tem 17,1, né? Ele é 9.000 BTUs, tá? E ele tem o selo Procel, além da etiqueta, ele tem o selo, ou seja, ele é o melhor da categoria de 9.000 BTUs split, tá? Que é aquele que a gente tem a condensadora do lado de fora, né? E a evaporadora interna ao ambiente. Lavadora de roupas também, e aí no caso ela vai falar quanto de água que ela consome, né? Energia e também água, tá? O micro-ondas, né? A eficiência energética dele, tá? O micro-ondas não é muito legal, não. Ele consome muita energia, tá? Então ele está como B aqui. Lâmpadas, né? A gente comentou sobre lâmpadas lá atrás, né? Eu já estou fechando essa parte aqui da minha palestra. Então, ó, antigamente a gente tinha essa opção, que era as lâmpadas incandescentes, ok? E essa opção, ela era uma opção que durava 1.000 horas, né? 750 mil horas, tá? E
e tinha um aquecimento, né? Tinha uma perda muito grande que proporcionava um aquecimento do ambiente, tá? A iluminação não era legal de lâmpadas incandescentes, tá? Eu tinha que ter uma lâmpada muito forte, com uma potência muito alta para ter uma iluminação adequada. Com a mudança da tecnologia das lâmpadas, a gente vê o seguinte, ó, eu estou utilizando menos watts, tá vendo? Ó, 60 caindo para 42, para 15, para 10. 10 é a LED, mais comum hoje, tá? Olha só a vida útil. De 1.000 horas subiu para 1.500, 6.000, 15.000 horas a LED, tá? E aqui embaixo a economia. Se eu colocar como base a minha incandescente, se eu comprar a halógena, eu vou ter 30% de economia. Eletrônica 75%, que é aquela compacta, né? E a LED 83%. Então, se você for comprar lâmpada, pense na LED, que é que vai proporcionar, ó, menos consumo de energia, vai durar mais, né? E vai ter mais economia associada à incandescente. Os módulos fotovoltaicos, né, que a gente comentou, então aqui também tem a etiqueta no módulo, né, traz aqui em forma de eficiência energética, 18% de eficiência energética, tá? Classificado como A dentre a classificação dos módulos fotovoltaicos, tá? E aí, algumas dicas aqui, né? Por exemplo, acender lâmpadas durante o dia, né? É mais fácil ou mais útil, né? Se eu abrir janelas, cortinas, persianas, né? Terminou de usar o computador, televisão, desliga, mesmo que for ligar depois na sequência, mas ela ficando desligada, você está reduzindo o consumo. Chuveiro elétrico, né? Isso aqui são coisas bem básicas, né? Mas que fazem, acho que a gente falando sempre se torna uma rotina, né? Ensinando isso para as crianças, elas vão acabar que chamando a nossa atenção quando a gente não fizer isso, né? Verão, quando o tempo estiver quente, né? Então eu ponho na posição verão e só realmente se precisar que eu vou colocar na posição inverno, né? Evitar banhos prolongados, né? For comprar equipamento novo. Fernando, Pois não. sobre chuveiro elétrico, a gente fez umas contas, né? Que você tomar um banho aí de 10 minutos, que na época, né, equivalia a assistir televisão por 8 horas. Entendeu? A gente mediu isso em laboratório. Isso em 2002, 2003, era outra tecnologia. Sim. Mas um banho de 10 minutos equivale a você assistir televisão por 8 horas. Pelo menos naquela época. Hoje talvez seja até maior essa distância. Possivelmente a televisão está consumindo menos, né? Ela tem mais tecnologia. Bom, com relação à porta, né, geladeira, né? Não abrir a porta sem necessidade, né? Geladeira não é TV, né, para ficar assistindo. Isso aí eu falo com a minha menina aqui direto, né? Abre a geladeira, vou ver o que tem dentro da geladeira, né? Ai, ai. Bom, dormir com a TV ligada, né? Existe o recurso aí do timer, que ela vai acabar desligando. Isso também acontece com ar-condicionado, né? Que existe esse recurso também. E aí observar, né? Conforme o professor Antônio falou, né? Não é só a eletricidade, né? Uma torneira pingando, você está desperdiçando água, você vai pagar por aquela água, né? Então, sempre está dando uma olhada nas torneiras, né? Nos vasos sanitários, nas descargas que estão vazando, né? Para poder otimizar aí essa utilização. Aqui alguns gráficos rápidos, né? Mostrando o seguinte, pessoal. Isso aqui é interessante, eu peguei para passar para vocês. Depois que foi criado o Procel, né, em 98, a gente observa aqui, ó, isso aqui eu estou falando de consumo de energia médio de quê? De ar-condicionado, de 7.500 BTUs por hora. É o ar-condicionado menor que existe, né, que utilizado para ambientes menores, né. Ao longo dos anos, né, falando em anos aqui, ó, a diminuição do consumo desse equipamento, né. Então, cada vez mais, isso aqui é importante, né? Se você comprou um ar-condicionado em 98, ele tem esse consumo médio por mês.
né? Se você comprar agora, ele ainda mantém mais ou menos próximo 16, 17, né? Então, ou seja, foi diminuindo ao longo dos anos, isso é muito bom, né? Isso aconteceu também ó, com refrigeradores, tá vendo? Então, diminuindo o consumo e tendo o mesmo resultado, esse é a grande questão. Você utilizar o mesmo equipamento, né? Ter o mesmo ganho, né, em termos da função do equipamento, se é gelar, se é, né, refrigerar, se é aquecer, gastando menos energia elétrica, né? E isso, na verdade, virou até um merchan, né, de equipamento. Ó, a lâmpada tem o selo, eles apresentam o selo, né, no catálogo do equipamento, aqui é ar-condicionado, ó, é o melhor da categoria, tá vendo? Então, assim, é uma coisa interessante, né? Um programa interessante que está em vigor, né? Está funcionando, cada vez mais equipamentos estão entrando nesse Programa Nacional de Conservação de Energia, né? E a gente gastando, né? Procurando comprar esses equipamentos para gastar menos energia, né? Existe uma estimativa do Procel, esse aqui é o material que eu peguei de um gerente do Procel, né, da Eletrobras, um material que ele fez, né, em 2019, ó, falando mais ou menos aí de valores, né, 3,11 bilhões de investidos, né, desde 1986 para proporcionar, né, a 16 milhões de pessoas, né, no meio rural, né, e olha só, 16 bilhões de reais de recursos federais liberados desde 2004, né? Então, assim, é muito, são muitos valores, né? Olha só, anualmente, né? Economia de energia, o que deixou de ser gerado, né? Através das nossas usinas hidrelétricas, né? Usinas eólicas, biomassa. Então, isso aqui deixou de ser gerado, tá? Aumentando a cada ano, ou seja, economizando mais energia, né? A maioria, olha só, na residência, 16,9% em 2018, né? O consumo, né, em termos gerais, e aqui, né, o gás carbônico evitado na natureza, né, da ordem de toneladas, tá? 1.000 toneladas. Então, 1.698 toneladas de CO2 evitados, tá? Equivalência à emissão anual de veículos, né? Então, 583 mil veículos rodando o tempo inteiro no ano de 2018. Então, é muita coisa, né? A indústria, ela de alguma forma tem vários pontos que ela pode focar para ela diminuir esse consumo. Tem na iluminação, que é trocar a lâmpada, né? Nas injetoras de plástico para as empresas que têm esse produto, as extrusoras, né? Resfriamento, o sistema de refrigeração, né? Os silos para armazenar os produtos, automatizar os processos, né? Usar aquecimento solar, então precisa de água quente. Coloca lá, tem sol o ano inteiro, né? A gente tem muito sol aqui no Brasil, então por que não usar esse sol, né? E você na sua residência, o que você pode fazer, né? Você já sabe o que fazer, né? Então a gente colocou, por que não usar um sensor de presença em alguns locais, né? Com pouca movimentação, garagem, por exemplo, né? Então muitos prédios utilizam sensor de presença, né, nos halls, né? Na hora que chega o pessoal para subir escada, né, apartamentos baixos, até 4 andares, não tem elevadores. Na hora que você vai na escada, acende a luz. Você passou dali, conta um tempinho e desliga. Não fica ligado o tempo inteiro, né? Utilizar a lâmpada mais eficiente, tentar possivelmente utilizar a iluminação natural, né? No caso de circuitos elétricos, separar os circuitos, né, de iluminação, de forma que se eu precisar de desligar, eu vou desligar só ele, né, ou ligar só ele, né? Pintura, né? Isso aqui, de fato, favorece você pintar o teto, né, com cores claras, né, branco gelo, né, cores claras, tá?
e de vez em quando dar uma subidinha lá e limpar a luminária, né? De vez em quando eu tento fazer isso aqui. Ar-condicionado, eu não posso deixar a porta e janela aberta, nem um pouquinho, né? Se eu estou perdendo aquilo ali, todo o ar vai ser direcionado para aquele buraquinho que eu deixei, né? Se a porta não está fechada, por exemplo, se a janela não está fechada, tá? Eu não preciso de colocar menos que isso aqui, pessoal, ó. 23, 24 graus em um ar-condicionado. Pode ser que no início o ambiente esteja quente, eu tenha a querer usar 16, 18, 19 graus, mas não tem necessidade, tá? Eu coloco 23, 24, vai a temperatura mais confortável para o ser humano e a que vai gastar menos energia elétrica do ar-condicionado, tá? Comprar ar-condicionado A ou B, né, de forma... Instalar o aparelho, no caso, com boa circulação de ar, né? O professor vai mostrar um exemplo aí dessa questão de circulação de ar, sem utilizar, né, um conforto térmico no ambiente, nas salas de aula lá da UFG, sem usar ar-condicionado, que consome mais energia, né? Limpar os filtros, né? O ar-condicionado tem uns filtros, tem que limpar de vez em quando, tem uma limpeza anual também, que é uma limpeza maior para eliminar fungos, sujeiras, né? Esse dia eu até fiz aqui em casa, aqui realmente o negócio sai inacreditavelmente sujo. A questão do chuveiro, né? Chuveiro desligado, ensaboar no banho, economiza água e energia elétrica, né? Então, assim, principalmente, né, eu coloquei aqui o que é mais fácil da gente atuar: iluminação, ar-condicionado e aquecimento. E o refrigerador, não deixar a porta aberta, né? Não forrar as prateleiras, né? Minha mãe é danada para colocar os forros na prateleira lá e é uma briga certa. Toda vez que eu vou lá em Uberlândia, né? Aquele tanto de forro lá, o negócio, a geladeira trabalha, coitada. O dia inteirinho, noite inteira, né? É difícil mudar, viu, a posição, mas eu sempre estou lutando para isso, tá? Professor, contigo. Obrigado, desculpa aí ter passado o prazo aí do tempo. Professor Antônio, pode falar. O microfone estava fechado. Certo. O FG sustentável. Inclusive, eu estou usando a camisa do programa, né? O FG sustentável. Então, em abril, né, de 2018, foi criado, através da portaria 22/21, o Comitê Gestor de Energia da UFG. Tá certo? E esse comitê, né, ele não tem uma concepção, acho que tem até gente demais nele hoje, que tem gente que não trabalha como devia, então tem que sair. Mas, enquanto não é essa reforma, nesse comitê tem bastante gente. Quais são os grandes objetivos? Contribuir para que o UFG mantenha sua capacidade de pagamento do uso da energia elétrica. Vocês, por acaso, vocês têm ideia quanto a UFG gasta de energia por mês? Provavelmente não, tá certo? Passa de R$1 milhão a conta de energia mensal da UFG. Então, a gente precisa economizar para manter a capacidade de pagamento. Identificar possibilidade de otimização de recursos energéticos, considerando o planejamento integrado do uso da energia elétrica. Olha bem, otimizar os recursos energéticos, considerando o planejamento integrado do uso da energia elétrica. Olha bem, uma das coisas que nós fizemos aí, estamos fazendo, é a implantação dessa quantidade enorme, né, de usar os recursos da energia fotovoltaica. Tá certo? Um planejamento integrado de usar isso aí. Nós estamos com um programa muito grande, talvez seja o maior de todas as universidades, né? Em torno de R$9 milhões já foram investidos nesse programa. Avaliar a possibilidade econômica, jurídica e técnica da migração da UFG para o mercado livre de energia. Talvez esse seja dos itens da engenharia elétrica, né,
mercado livre de energia. Essa palavra, mercado livre de energia, tem atraído muita gente para trabalhar nessa área. É uma área que gera muito emprego, tá certo? Gera muito emprego essa área de mercado livre de energia. Ou seja, a UFG é um consumidor cativo. Você, em sua casa, você é um consumidor cativo. Você não pode comprar energia de quem você quer. Você é obrigado a comprar energia da concessionária, que é dona de uma posição geográfica. Ou seja, ela pega toda essa área de Goiás, né? Embora tenha outras distribuidoras de energia. Então, o Mercado Livre, o que eu acho que não está muito bom nesse Mercado Livre, é que nós, engenheiros eletricistas, não estamos dando, vamos supor, não somos o pessoal que está fazendo acontecer a coisa. Quem está fazendo acontecer a coisa nisso aí, quem está fazendo acontecer o Mercado Livre de Energia é advogado. Então, eu vou em algumas reuniões e é coordenada por um advogado, um engenheiro eletricista, não tem a liderança da coisa quando deveria ter. Certo? Nós precisamos nos interessar para a nossa área mais, não deixar, né, que outras pessoas ocupem. Fomentar a capacitação técnica especializada na gestão da energia elétrica. Saber comprar, saber usar e ter sustentabilidade. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é uma ação direta disso aí. Desenvolver a capacitação técnica de como você pode usar bem a energia elétrica. Quantas informações interessantes o professor Fernando passou para vocês hoje, né? Que vocês talvez não tivessem essa informação. São informações simples e práticas. Aqui não tem nenhuma demonstração de equação. O que nós queremos que vocês assimilem é um novo conceito do uso da energia elétrica, né? E as oportunidades que tem. Então, essa comissão foi criada para a gente usar bem os recursos energéticos de toda forma. Então, uma das primeiras ações, né, essa questão da energia fotovoltaica, né, que nós pensamos em expandir, né, gerar em torno de 35% de todo o consumo da UFG, mas também fizemos alguma coisa bem prática. Uma das informações, né, pagar, né, capacidade de pagamento da UFG, sabe o que acontece aqui, pessoal? Esse pagamento da UFG, esse pagamento aqui, é que a gente precisa realmente diminuir a conta. E tomamos uma ação bem nessa direção, tá certo? De reduzir o consumo. Então, mudar a fonte, comprar energia no Mercado Livre, tá certo? E mudar a fonte de energia. São as ações que nós estamos tentando implementar. Então, do ponto de vista de diminuir diretamente o consumo, Fernando, mostra o próximo. Centro de aula Aroeiro. O que foi feito? Se vocês observarem aqui, ó, você não tem ar-condicionado, você tem, né, climatizadores, sistema de climatização, né, do prédio Aroeiro. Olha bem, o que acontece? Nós temos duas edificações idênticas, né, 2 centros de aulas idênticos, Aroeira e Baru. A mesma área, as mesmas plantas, tudo idêntico. Então, nesse prédio, colocou-se os climatizadores. E no outro, deixou-se com ar-condicionado. A solução talvez não tenha atingido o ponto que nós queríamos, porque toda a concepção arquitetônica disso aqui foi para quê? Para ar-condicionado. Toda a concepção arquitetônica foi para ar-condicionado. Mas, mesmo assim, os resultados são muito animadores. O próximo aí, Fernando. Bom, na sala de aula, né, aí você tem a posição do climatizador, né? Na realidade, as janelas deveriam ter uma abertura na parte de cima, que não tem hoje, porque você vai tentar fazer o quê? Trocar o ar ambiente, umidificando esse ar e diminuindo essa temperatura em torno de 10 graus. 10 graus. O Fernando colocou, no uso de ar-condicionado, que a temperatura é 24 graus. Então, nós temos muito comum aqui
35, 36 graus. Então, nós trouxemos a temperatura ambiente para 24, 26, é uma coisa muito boa. Próximo, Fernando. Aí, uma sala de computadores. Tá? Um computador não vai funcionar. Há o climatizador aqui, tá certo? E os computadores. Eu vou já dizer que nós fizemos. Próximo, Fernando. Aí está o climatizador, tá certo? Então, vamos comparar o centro de aula Aroeira com o centro de aula Baru, onde nós mudamos a forma do conforto térmico dos alunos. Eu dou aula, né, quando eu dava aula lá no centro de aula da engenharia, né, minha aula é o primeiro horário, eletrônica de potência, 7h10 da manhã. Cansei de chegar na sala de aula, tá o ar-condicionado ligado. E as alunas, principalmente as alunas, de blusa. Quer dizer, é um desperdício de energia. Para que isso? Nós precisamos dessa aí, tá certo? Logo cedo da manhã o ar-condicionado já está ligado e os alunos com blusa de frio. Isso é uma coisa incoerente. Então, foi feita essa proposta. Vamos olhar um pouco mais. Próximo, Fernando. Bom, os objetivos eram reduzir a temperatura, melhoria da qualidade do ar, associado com a economia de energia. Então, nós tínhamos que melhorar a qualidade do ar, reduzir a temperatura, né, e a economia de energia. O esperado é reduzir em torno de 10 graus, removendo e umidificando o ar. Nós vamos mudar constantemente o ar ambiente. Ora, quando a gente partiu para isso aí, né, não havia pandemia. Nós não tínhamos nada sobre a pandemia, sobre que o ambiente tem que ser arejado, que o ambiente ao ar livre é melhor, várias escolas estão dando aula em ar livre e tal, e nada disso. Só que a gente percebeu, né, há muito tempo atrás, que uma temperatura de 25, 26 graus, 25 graus era muito boa. Então, bastaria a gente garantir uma modificação do ar e baixar um pouco a temperatura do ar, que os alunos não iriam reclamar. A próxima, Fernando. Bom, então vamos comparar. Né? Vamos comparar o centro de aula Baru com o centro de aula Aroeira. Olhe bem, a área dele no térreo praticamente é a mesma. No primeiro pavimento, a mesma coisa. Né? No segundo pavimento e a área total. São muito idênticos os dois prédios. Então, um usa ar-condicionado e outro usa climatizadores. Agora, alguém pode dizer, professor, mas se não estiver tendo aula de manhã aqui e no outro não tiver, como é que você vai fazer essa comparação? No outro não tem, já está tendo aula. Então, nós fizemos um trabalho, próximo aí, Fernando, de contar as aulas. Nós não encontramos essa informação em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Tá certo? Então, um engenheiro foi lá contar no centro de aula Aroeira, semanal. Isso era segundo semestre de 2019. Então, não estou dizendo que vale para hoje. No matutino, nós tínhamos 526 horas a aula. No vespertino, 462. Noturno, 459. Agora, aqui entra a questão do horário de ponta, vai ser importante, porque a energia é mais cara. O total, 1.442 horas semanais. E mensal, né, também desse jeito. Então, essa era a ocupação, né, do Aroeira. Essa era a ocupação por horas-aulas do Aroeira. E o Baru, como é que é? Vamos lá. O Baru, semanal, 500, matutino, 501 horas-aula, vespertino, 333, noturno, 462, total, 1.298 horas semanais. O mensal, né? Matutino, 2.000, vespertino, 1.340, noturno, 1.800, bastante usado à noite, 5.192 horas aula era ministrado no centro de aula Baru. O centro de aula Aroeira,
tem 11% a mais de horas-aulas que estavam programadas. Eu não posso garantir que elas estavam acontecendo, mas estava programado isso aí para acontecer. Isso era segundo semestre, ia ter isso aí. Bom, isso aí, nós vamos olhar agora qual é a potência desses climatizadores. Se você olhar aqui, você tem três tipos de climatizadores. Por que três tipos? Três tipos de climatizadores. As salas têm tamanhos diferentes. Mas também a gente não sabia, né, qual seria o real desempenho disso. Qual seria o real desempenho? Então, vamos comprar, né, três tipos diferentes e vamos instalar como a gente está com essa noção hoje. Tá certo? Então, compramos três tipos diferentes. Porque é o seguinte, a gente quer, e nós vamos chegar aí, de forma que esse equipamento trabalhe em malha fechada. Pela umidade, pela temperatura. Então, nós vamos ter que ter sensor de temperatura dentro da sala de aula para que eles desenvolvam a velocidade, que a intenção é misturar o ar e trocar o ar. Ou seja, o ar vai entrar e sair. Tá certo? O ar-condicionado você quer fechar, você não quer perder ar frio. Aqui não, aqui quer uma troca constante. Então, o layout da sala tem que ser repensado. A entrada e saída do ar em cada sala tem que ser repensada. Então, a gente tem que ver como é que nós vamos fazer isso aí. Mas já fizemos para ter uma noção. Então, tem três equipamentos. Aqui está a quantidade, a potência elétrica disso aí. Agora, se você olhar os ar-condicionados do Baru. Mostra aí, Fernando. Bom, aí tem o tipo de ar-condicionado, certo? Tinha selo Procel. Eu não sei se era o melhor, viu, Fernando? Não posso dizer que era o melhor, não. Não sei se era o de melhor qualidade, não. Mas só de você olhar a potência aqui, ó, potência instalada, ela é em torno de 5 vezes maior que o outro. Só aí você vai dar para você desconfiar que esse negócio consome bem mais. Aí alguém pergunta, pessoal, e na universidade? Olha, aquela conta de mais de 1 milhão mensal, entre 60% e 70% daquela conta de mais de 1 milhão mensal da universidade é ar-condicionado, pessoal. Então, entre 60% e 70% daquele 1 milhão é ar-condicionado. Então, é nesse ponto que a gente foi, que podia ter o maior impacto. É substituir os aparelhos de ar-condicionado sem tirar o conforto dos alunos. Certo? Também não é como o Fernando falou, né? Também não é assim. Vai fazer aí de qualquer jeito. Não, não é assim. Né? Não é apagar, sair acordar de madrugada e desligar a geladeira. Também não é assim. Então, a gente quer fazer a coisa, mas de uma forma bem mais pensada, com interação. É tanto que quem está fazendo esse estudo com a gente? A Elo Engenharia, empresa dos alunos. A gente quer os alunos isso aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu combinei com o reitor, tá certo? Economia de energia que a gente fosse conseguindo, parte dela ia se transformar em bolsa de estudo para os alunos. E ele concordou, certo? Então, nós estamos trabalhando junto com os alunos. Aqui não é professor e aluno, não. Nós estamos trabalhando junto para resolver os problemas juntos. Próximo, Fernando. Bom, então a gente precisa medir, né? Tem as horas de aula, né? Tem a arquitetura, são idênticas, né? Tem as áreas. Então, Pode ir ótimo, então, meu pai. Ele tem a mesma habilidade. Como é, Gesiel? Como é que é? Eu não ouvi, não. Olha bem, escreve no chat. Hein? Olha bem, então vamos medir, né? Vamos medir. Então vamos medir por quê? Porque sem medir, cara, eu não posso dizer nada, entendeu? Então, se você olhar aqui, né? A gente pegou um dia letivo de setembro de 2019, era uma sexta-feira. E a gente colocou aqui, ó, o Baru, né? Então, você tem o Baru, tá certo? O Baru, ó, ele consome, em diversas horas do dia, ele consome bem mais do que o Aroeira, que tem climatizadores. Aqui, ó, à noite,
noite aqui, ó, o disparo é muito grande, ele consome muito mais. Mas algumas horas do dia, as climatizadores estão ligadas. A gente não sabe nem por que estavam ligadas. Mas como elas não estão operando em malha fechada, elas ficaram lá ligadas e foram aumentando o seu consumo. Tem uma parte lá que vai aumentando o consumo. Então, a gente observou. Agora, uma coisa que a gente fez questão de colocar aqui é qual era a temperatura ao longo do dia. Qual era a temperatura? Tá certo? Isso é importantíssimo, né? Aqui nós temos um certo trecho aqui, ó, ar-condicionado ligado a todo vapor, lá em cima, porque a temperatura também era alta, né? Quer dizer, o consumo, aqui está refletindo apenas o consumo. Pode ser que nesse momento não tenha toda a sala de aula ocupada, certo? Então, vamos em frente. Próximo, Fernando. Um dia letivo, vamos pegar o dia letivo, na mesma semana. E assim, comparamos o consumo ao longo do dia. É o seu microfone, Fernando? Pode continuar. Alguém pediu para desligar o microfone? Somente dos demais participantes, professor. Hein? Somente dos demais participantes, para não atrapalhar a palestra. Tá certo. Então, você veja, em determinado horário do dia, há uma variação muito grande. Inclusive, a gente chegou a colocar aqui, ó, 7,8 kWh de diferença, né? A máxima diferença que nós observamos. Agora, tudo isso podia estar tendo aula, né? Porque as aulas estavam programadas. Eu não posso garantir que estava existindo, tá certo? Mas estavam programadas. Aí a gente ficou, assim, curioso de encontrar um dia que eu dissesse assim, está todo mundo ligado. Vamos olhar, qual o dia que está todo mundo ligado? Passa aí o próximo. Nesse dia aqui também, dia 9, mais outro. Passa aí, Fernando. Um dia que teve um concurso. Quando teve esse concurso, nós fomos lá. Porque aí todas as salas estavam ocupadas simultaneamente. Começou aqui, ó, 11h30, meio-dia. Então, nesse dia, a gente tinha certeza que todas as salas estavam ocupadas. Era um concurso. Um dia de domingo. 15 de setembro. Então, foi um bom momento para comparar. Certo? Um dia que tinha concurso, que a sala dela estava tudo ligada e que estava tudo a pleno vapor. Foi um bom teste para a gente. Logicamente, eu precisaria repetir isso várias vezes, mas só para fazer um teste desse, eu vou gastar um monte de energia. Então, aproveitando os acontecimentos. O próximo. Aí a gente pegou aqui um trecho semanal, né? Então, a gente observou, a temperatura aumentou, o que é que vai acontecer? A gente precisa ainda ter mais informação de temperatura interna da sala de aula. Isso aí é a temperatura ambiente, né? Que estava no ambiente, né? Externa ao prédio. Então, a gente precisa de temperatura interna. Nós ainda não temos essas temperaturas. Mas, você veja que quando a temperatura aumenta, o consumo de energia também aumenta. Isso aqui é quilowatt-hora, né? Todos os equipamentos obedecem esse ciclo. Quando a temperatura aumenta, aumenta o consumo. Todo mundo seguiu isso aí. O próximo. Bom, agora no mês de setembro. No mês de setembro todinho. Então, você vê o centro de aula Aroeiro, o que é que ele consumiu, e o centro de aula Baru, que é consumiu. Tá certo? A diferença entre eles dois, né, foi de 2.944. Tá certo? Foi 2.944, ou seja, esse aí, né, é a diferença no mês. Tudo bem, mas quanto custa isso? Próximo. Custa 3.675. Ou seja, isso é de um mês. Se você pegar essa diferença em 12 meses, dá em torno de 45 mil. Lá em cima, ali, por aí, em torno de 45 mil reais. E você vai dizer, professor, quanto custou, né, instalar esse sistema novo?
custou 146 mil reais. Ou seja, em muito pouco tempo você vai pagar isso aí. Num ano você economiza 46 mil, 45 mil. Aí alguém perguntou, e por sala de aula, como é que fica? Olhe bem, veja aqui, 0,762 kWh por hora-aula. Isso é no Aroeira. E você gasta 1,444 kWh por hora-aula no Baru. Porque aí quantas salas de aulas tem na universidade? Nós temos 6 salas de aula funcionando. Se nós mantivermos essa relação, é muito grande. Veja quanto custa dar uma hora-aula de energia. Isso que a gente perguntou aos industriais, eles ficaram sem saber o que fazer, né? Hora-aula, né? Quando você forma, é o número de hora-aula. Você formou lá, gastou tanta, 2.000, 3.000, 4.000 horas de aula. Você tem. Então, quanto custa? Então, a gente pode perguntar agora, quanto custa formar um médico? Quanto custa formar um engenheiro? Se for numa sala de aula com circulador de ar, a gente tem uma noção. Com ar-condicionado de energia, né, pessoal? De energia. Né? Então, você custa 81 centavos de hora-aula no Aroeira e R$ 1,63 no Baru. Entendeu? Então, isso aí é para a gente poder se posicionar. Porque tem a questão da arquitetura, a instalação. Quanto eu gastei na instalação? Se eu for fazer um prédio novo, um prédio de aula novo, tá certo? O que é que você vai fazer? Você vai dizer assim, puxa vida, nós temos dados, nós estamos criando um banco de dados fabuloso para você ter essa noção. Fernando, o próximo aí, Fernando. Mas aí nós fomos medir. Resolvemos ir medir nas climatizadoras. Resolvemos medir lá. Vamos medir. Então, só o consumo das climatizadoras. Bom, se você estuda, dependendo do período que você está, você sabe que fazer A, B, C, somou total. Se você pegar aqui e você somar, não dá isso não. Tá certo? Se você pegar esse, mais esse, dá nunca. Aqui é 4, 5, deu 25. Né? Ali você deveria dar 15. Quer dizer, a forma de calcular as coisas hoje mudaram, pessoal. Mudaram. Vocês precisam perceber um sistema como esse, se você for avaliar algumas regrinhas que a gente tinha onde? Em sistemas lineares. Fernando, mostra o próximo aí. Olha como é que são as correntes dessas climatizadoras. São pulsos. Tudo aquilo que você aprendeu, ele tem que ser lapidado agora para você entender esses novos conceitos. Tá certo? Se você observar também, há um equilíbrio nas tensões de alimentação. 213, 202. Veja as correntes na fase A, né? Fase A, fase B e fase C. Elas são mais ou menos próximas, não estão tão diferentes. Mas olha a corrente de nêutron. Quase o dobro. De onde vem isso, professor? Por que acontece isso? Porque as cargas são não lineares. A instalação elétrica tem que contemplar esse novo cenário. Eu não posso simplesmente ignorar isso aí. Então, eu estou trazendo uma novidade, mas eu tenho que ver o problema como um todo. Então, ainda não é possível você dizer, o seu retorno em tantos meses, eu sei que a economia de energia é muito grande, mas eu tenho que fazer uma análise completa. Então, Fernando, eu acho que aí terminou a minha parte. Certo, pessoal? Então, nós estamos mudando os ar-condicionados para climatizadores. As medições iniciais indicam uma economia muito grande, mas ainda falta analisar, que está em operação, o conforto térmico, tá certo? E o detalhamento, né, da instalação elétrica. É isso, pessoal. Obrigado. Bom, vou tentar falar rápido aqui, né, pessoal? A gente algo um pouco mais aí, já estamos na hora de finalizar, mas acho que é interessante mostrar para vocês
esses estudos de caso dessas 6 situações aqui, ó, tá? Então, lâmpadas LED, né? É um trabalho aqui do Daniel, né? Que eu vou apresentar para vocês. Pois não? É um trabalho do Daniel que eu vou apresentar para vocês, né? Um mestrado que ele fez em 2016 lá na Universidade Federal de Itajubá. Economia de energia decorrente da inserção de tecnologia LED na iluminação residencial. Então está aqui o modelo, né, do selo Procel para a lâmpada LED. Ele separou em 6 faixas o consumo em várias residências, tá? Até 50, até depois de 50 a 100, até 200, até 300, 500 e mais de 500. Então ele criou vários cenários, tá? Cenários no seguinte sentido: substituindo lâmpadas LED, né, em vez de lâmpadas fluorescentes compactas que já tinham no local, e ele usou LED. E os cenários falam o quê? Faixas 5 e 6 que realizou a troca. Então, se a gente voltar aqui, faixa 5 e 6 é só os consumidores com esse consumo. Depois foi aumentando, né? Então, cada vez mais aqui, quando a gente vai aumentando os cenários, né? Mais consumidores foram trocando essas lâmpadas, tá? E aí, o que ele observou, né, que é uma coisa esperada, né, já que a lâmpada LED ela se apresenta com um watts, né, um consumo watt-hora menor, uma potência watts menor, né, conforme a gente já mostrou. Então, à medida que eu tenho mais consumidores trocando as lâmpadas, né, mais eu tenho economia de energia, tá? Então, eu deixo aqui, né, essa indicação da fonte, né, para o caso de vocês quererem ver detalhes desse trabalho, né, então é só você digitar esse nome aqui, ó, no Google, ou entrar dentro da repositório.unifei, né, você vai encontrar o próprio nome dele, né, então é fácil de encontrar esse documento, né, no repositório da Unifei. E aí, ele considerou custo de aquisição, operação e reposição, tá? E fez uma curva comparativa. E por conta de que a lâmpada LED, né, no primeiro momento, ela é mais cara do que a fluorescente compacta, mas isso se paga em 315 horas, né, de funcionamento. Ou seja, muito pouco, né? Se a gente pensar que a lâmpada LED, se a gente voltar lá atrás, né, ela tem uma vida útil muito longa, né? A gente falou da incandescente 1000 horas, que é a que dura menos, né? Então a LED vai para 10, 15 mil, 20 mil horas, né? Então, assim, igual eu falei, se você vai trocar a lâmpada, né? Às vezes não convém, você já está com a lâmpada aí na sua casa, ok. Queimou, vou precisar trocar, a LED é a mais indicada, ok? Um segundo estudo de caso, que foi um TCC que eu orientei, né, do José Góes e do Miguel, né, na elétrica, né, da UFG, em 2019, eles trabalharam com motor de indução, né, uma análise em cima de motor de indução, na empresa de saneamento. Então, na Saneago, a gente conseguiu essas informações de motores grandes que estão na estação de tratamento de esgoto, né, na maior estação que a Saneago tem aqui em Goiânia, tá? Que gasta em torno de 20 milhões de reais, pessoal. 20 milhões de reais por mês ela paga para a Enel, só de energia elétrica, tá? Então, o que os meninos fizeram, né? Eles fizeram um programinha, tá? De forma a aumentar, ver qual que seria a economia, né, de reais
e também de quilowatt-hora, aumentando esse rendimento. Ó. Se a Saneago trocar esse motor, ele já está com um rendimento muito bom, 95%, 96%. Mas se eles trocarem isso aqui, né? Então, eles desenvolveram um programa, aqui está os dados de placa desses motores, né? São motores que estão funcionando na estação de tratamento da Saneago, tá? Aqui algumas características desses motores, ok? Por que a Saneago, né, essa estação paga tantos reais, 20 milhões de reais por mês? Porque os equipamentos, pessoal, os motores, eles são ligados 24 horas por dia, tá? Esses dois primeiros aqui, ó, o tempo inteiro funcionando, motores grandes, o tempo inteiro funcionando. Aqui, ó, 19 horas funcionando, só 3 horas ligado, e aqui 24 horas ligado. Então, eles desenvolveram esse software aí, tá? Consideraram o custo inicial de cada motor, né? A versão atual e a versão, né? O futuro, que seria aumentando o rendimento, né? Uma situação aqui que é a que já está, 97 e 95, né? Conforme está aqui, ó, nos dados de placa. Eles aumentaram para 98, aumentaram muito pouco. Mas vocês vão ver qual que é o resultado. O resultado é que em 1.416 dias você tem o equilíbrio de gasto atual com o futuro e que a partir daí é lucro para a empresa, tá? Então, esse 1.416, se a gente converter em meses, dá 46 meses, então 3 anos, quase 4 anos, paga isso. Os motores funcionam 20, 30 anos, ou seja, é tranquilo. E eles vão economizar por ano 443 mil reais, né? Ao fazer essa troca de motores, tá? Então, assim, é um percentual pequeno de aumento de rendimento. Qual que é a questão por que essa economia é viável? Porque eu utilizo muito equipamento. Igual eu falei do ar-condicionado. Eu não ligo o ar-condicionado 15 minutos, 20 minutos. Eu ligo ele 3, 4 horas, tá? Então, muitas vezes, o chuveiro, que é o chamado vilão, ele é tranquilo, porque eu tomo banho em 15 minutos. Eu desligo no horário que eu estou saboando. Então, ele é uma potência alta, mas se eu usar ele de forma consciente, usar pouco, né, ter uma certa consciência, eu vou gastar mais energia com ar-condicionado do que com chuveiro elétrico, tá? O terceiro caso aqui é o ar-condicionado, né? Então, o trabalho, o TCC do Lucas Felipe, tá? Então, ele fez aqui estudos de eficiência energética e aparelhos condicionadores de ar e técnicos para redução da carga térmica nas edificações. Então, ele fez a análise de 4 ar-condicionados, tá? O Brastemp de 9.000 BTUs, modelo split convencional, tá aqui fotos, né, dele instalado, tem o selo, tem a etiqueta Procel, tá? Então, 9.000 BTUs aí, para um ambiente até de 15 metros quadrados, beleza. Um segundo foi o Fujitsu de 27.000 BTUs, já com a tecnologia inverter, tá? Que é uma tecnologia onde o ar-condicionado não desliga, ele apenas diminui a rotação, para de fato economizar energia, e essa é a grande vertente dele, né? Ele é mais caro um pouco, mas vale a pena, tá? Um terceiro de 9.000 BTUs também split convencional, né? Que é quando ele atinge a temperatura, ele desliga, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o último é aquele antigo de janela, de 7.000 BTUs. Eu tentei colocar todas as informações aqui, na verdade, 2 e 2, né? Vamos ver se até não é para a gente pensar muito em números, mais para ver os perfis, né? Olha só, o convencional, pessoal, realmente, ele liga e desliga, olha só, ele atinge, isso aqui é potência, tá? Tá errado aqui, tem que ser watts maiúsculo aqui. Então, né, professor Euler, aqui tem que ser watts maiúsculo. Quando o ar atinge a temperatura, ele desliga.
Quando ele começa a esquentar o ambiente, ele liga de novo, tá? E ele fica nessa o tempo inteiro, tá? Esse é o split convencional, ele funciona dessa maneira, tá? Olha só o split inverter, ele não desliga, tá? Atinge a temperatura, ele diminui a rotação e depois diminui mais ainda, trabalha folgado aqui, ó, tá? A temperatura, temos aqui a temperatura interna, ó, então estava quente o ambiente, ele vai esfriando o ambiente e mantém, tá? Esse aqui também, né, que é o convencional, tá? Fazendo esse liga e desliga. Então, esse liga e desliga para o convencional é que é uma coisa que não é muito legal, tá? Por quê? Olha só o que acontece ó, com o liga e desliga, que é só um momento de liga e desliga. Tem um pico de corrente muito alto, tá? Coisa que não acontece no inverter, olha só, o pico é menor, tá? Porque ele tem um dispositivo interno nele, chama inversor, ok? Os outros dois últimos, então aqui, esse aqui, embora seja convencional, foi dito que ele não chegou na temperatura indicada, tá? Então, olha só, ele foi diminuindo, mas ele não chegou na temperatura indicada, por isso que ele não desligou, tá? Mas no primeiro momento que ele ligou, o pico é alto também, porque ele é convencional, split convencional. E o antigo, que é o janela, que é aquele mais barulhento, onde as duas partes estão juntas, ele tem essa característica de ligação, eu ligo ele fica o tempo inteiro ligado. Se chegar ou não chegar a temperatura que foi colocada, ele não vai desligar, né? Não é automático para desligar, tá? Ele não conseguiu chegar na temperatura, olha só, eu estou aqui com 30 graus, 29, 28, ó, enquanto que de cá eu estou com 22, 23, tá? Ele trabalhou direto e não conseguiu chegar na temperatura que era necessária, né? E ele apresenta o pico também. Então, a gente conclui o quê? Ó? O inverter apresentou, né, um percentual de 58% de utilização da energia, né? Então, a potência dele é 2.320, ele utilizou 1.360, né, mais econômico aqui dos 4, tá? Com uma corrente partida menor. Ó. Então, isso influencia também, olha só as outras correntes, né? Apresentou aí 6, 7 vezes a corrente nominal, tá? Então, aí a gente, né, uma informação que já existe no comércio, né, na propaganda desses equipamentos inverter, né, e aqui, de fato, o Lucas conseguiu chegar nessa informação de que ele é mais econômico mesmo, né, com a tecnologia inverter, tá? E os convencionais, né, eles ficam no liga e desliga o tempo inteiro, né, ao chegar na temperatura que eu quero, ele desliga, depois aí esquenta o ambiente, ele liga de novo e fica nesse liga e desliga o tempo inteiro, que às vezes até atrapalha aí, dependendo, atrapalha o sono, né, de quem está ali no quarto. Refrigeradores. Uma comparação aqui no mestrado do Emerson, de 2013, lá da Unifei também, de Itajubá, eficiência energética em refrigeradores. Ele compara uma porta, 2 portas e frost free. Uma porta e 2 portas é aquele que vai gerando, né, o gelo e você tem que fazer o degelo ali 2 vezes no ano, 1 vez no ano. E a tecnologia mais usada é a frost free. Todos eles, pessoal, que é interessante aí de a gente falar do Procel, né? Todos eles, ó, a maioria deles, a gente vê ó, o crescimento da tecnologia, né, para que ele seja Procel classe A, tá vendo? Então, eu tenho mais equipamentos classe A, ok? Então, isso é muito bom, porque o equipamento classe A é o que tem a melhor eficiência, né? Tanto para uma porta, para 2, olha só, e o frost free. O frost free é campeão, a maioria deles é A, tá vendo que legal? Né? O B também é 80%, né? E o frost free 90%. E aqui ele fez uma comparação, né, para a gente já fechar esse caso. Então, conforme eu disse, vocês procuraram esse material depois, pegar esse nome, né, se vocês quiserem pegar esse documento e olhar com mais detalhes, né, aqui a gente não vai conseguir falar esses detalhes,
mas substituindo os refrigeradores por refrigeradores, já tinha refrigeradores antigos, substituiu por refrigeradores que tinham o selo Procel. Todos os casos, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos aqui que foi mostrado. Todos os casos, ó, o vermelho é o refrigerador com selo Procel, tá? Olha só, sempre eu tenho diminuição. O que é isso aqui? Fatura de energia elétrica de residência, ok? Então, ó, quilowatt-hora por mês, sempre caiu. Esse é o recado. Ou seja, vai comprar geladeira, observa o selo Procel, tem o selo Procel, de repente, desculpa, tem etiqueta, de repente tem o selo Procel, que é o equipamento mais econômico daquela classe. Tá? Olha só a economia. 14% para uma porta, 18% para duas e 21% para três. Para frost free. Tá? Então, esse é o resultado final, né, que chegou nessa dissertação de mestrado. O centro de aula da engenharia é um exemplo de edifício. Então, a gente falou rapidamente lá, isso aqui é o mestrado do Gerley, que é um funcionário, um engenheiro lá da Enel Goiás. Tá? Então, é etiquetagem do edifício. Então, o edifício também tem uma etiqueta, pessoal. Tá? Já tem isso na legislação. O que essa etiqueta contempla? Contempla a envoltória do edifício, contempla a iluminação do edifício e contempla o condicionamento de ar do edifício, ar-condicionado. Tem uma nota para cada um, tá vendo aqui, ó? E aí tem uma nota geral. Bom, o que o Gerley fez? O Gerley analisou o centro de aula de engenharia lá no setor universitário da UFG em Goiânia. Esse prédio aqui, ó. Né, vários de vocês aí que estão assistindo, alunos da UFG, possivelmente da engenharia, tiveram aula, tem aula nesse prédio, tá? Tá aqui, né, é um prédio alto, 3 andares, né, com uma área bem interessante, né? Bom, o que ele mostra aqui, né? Ele mostra que isso aqui, ó, que era para limitar o sol aqui, né, para aproveitar mais o ar-condicionado interno, não está funcionando, né? Essas brisas sóleis, né, que é o nome disso, não está legal, tá? Mesmo fechando aqui, eu tenho claridade, né? Aqui em cima eu não tenho ela, ó, então eu não estou limitando a entrada de raios solares internos, né? Então isso é um ponto negativo do prédio. Com relação a condicionamento de ar, legal, é um sistema eficiente, né, que é chamado VRF, tá? É um sistema bastante eficiente. Tá vendo aqui, ó, High Efficiency. Ok, isso aqui é uma nota A. O que aconteceu? A tubulação, pessoal. A tubulação não estava legal, tá? Então, essa tubulação, o que acontece aqui? Ó? No sol tá aqui, ó. Isso aqui é do lado de fora do prédio, tem uma perca que perde o fluido que está indo aqui com o ar quente, com o ar frio, aqui a troca de calor aqui ocorre, ó, e aí eu tenho uma dificuldade aqui de manter, né, o funcionamento correto do ar-condicionado, tá? Iluminação. Iluminação, no início, não era legal. Era lâmpada fluorescente normal, tubular, que não era LED, tá? Então, ó, o que foi a constatação? Existência de itens de avaliação dos requisitos técnicos de qualidade são passíveis de melhorias. Melhorar a iluminação, né, o ar-condicionado já estava legal, só aquela questão da parte externa. A iluminação não estava legal, então foi trocado para LED. E também uma coisa que é legal para a edificação é colocar uma usina fotovoltaica, tá? Então foi colocado lá. Aqui a gente tem, então, a troca das lâmpadas convencionais para LED. Observem a potência, ó, eu marquei amarelo aqui, ó. Mesmo número de lâmpadas, 810, 810, 28, 28, igualzinho, ok?
Potências menores, ó, 34.8, 18, 17.89, ou seja, diminuiu a potência. E o fluxo luminoso, tanto de lumens que são utilizados pelas lâmpadas, ó, é o mesmo, ou seja, manteve a claridade dentro da sala, dentro dos ambientes, consumindo menos energia, tá? A fonte incentivada, então, foi a solar, né? A fotovoltaica, poderia ser outra, mas foi colocada a solar lá, aqui tem uma foto em cima, né? Em cima do centro de aula, tá? Que tem aí a eficiência do painel, conforme a gente disse, tá? Então, foram colocados aí, né? O projeto inicial de 156 módulos, ok? Com essa promessa aí de geração de 68 megawatt-hora ao ano. Tá? Com isso, o edifício possui sistemas elétricos separados, é um ponto positivo, tá? E uma coisa que também é importante é ter o aquecimento solar em termos de água, se for uma demanda do edifício. Se for um edifício, por exemplo, residencial, que tem chuveiros nos apartamentos, é um item a ser considerado. No caso do centro de aula, não tem chuveiro, então não tem essa necessidade. Como resultado geral, então, dessa etiquetagem do centro de aula da engenharia UFG, olha só, envoltório não foi legal, C, né, aquelas pastilhas externas não deixam, né, dificultam a saída do ar quente de dentro do ambiente, então por isso que recebeu a classificação C. Para iluminação, ok, porque foi trocado por LED, e o condicionamento de ar, B, porque tem aquela questão externa. Existe um termo de bonificação que é a geração interna, então tem a geração lá. Quando se faz isso aqui, tem um equacionamento enorme que está nesse programa de etiquetagem. Ele levou, então, o prédio a uma classificação A. Tá? Esse aqui é um selo do prédio do Centro de Aula de Engenharia. Então, isso é um selo que deve ser colocado em todos os prédios, tá? Para que você, por exemplo, ao alugar um prédio, ao comprar um edifício, comprar vamos pensar não em públicos, né? Isso aqui é mais direcionado para prédios públicos, mas existe já a vertente para prédios privados, né? Então, ao você comprar, por exemplo, um apartamento, né? Se tivesse selo no prédio, é um bom indicativo, né? E até para o pessoal comprar com mais facilidade os apartamentos, né? Ao ter essa etiqueta aí. Finalizando, a gente vai falar um estudo de caso aqui de geração solar fotovoltaica com microinversores, tá? O microinversor é um equipamento que vai pegar a tensão que sai da placa em corrente contínua e já passar para alternada, e ele fica instalado já no próprio painel, no próprio módulo, tá? Tá aqui um exemplo, né? Alguns exemplos aí. Então, qual que é a vantagem do microinversor, né? É comum, de repente, você ter um sombreamento em alguma placa. Se você tem um equipamento que conecta todas as placas, né, os módulos em série, e um deles é afetado por algum sombreamento, por exemplo, alguma sujeira, todos eles são comprometidos, tá vendo? Porque eles estão ligados em série, e aí a corrente diminui, né? Porque ele está ligado em série, aí você tem um comprometimento. No caso do microinversor, né, você teria uma diminuição somente naquele módulo. O restante continua 100%. Tá? Aqui eu vou mostrar um exemplo disso. Né, um local, né, no caso aqui em casa, que eu coloquei, 8 módulos de 415, né, usando 2 microinversores. Está aqui o projeto, são 8 módulos e 2 microinversores. Tá? Aqui foi à disposição, né, são 4 módulos nessa orientação e mais 4 nessa aqui, todos os 8 aqui, esse telhado está voltado para o norte, tá? Que é a melhor situação para geração, né? E aí está o exemplo, ó. Nesse momento aqui, que tem aqui uma sombra, tá? Em função o sol vem do lado de cá, nasce do lado de cá, ó, esse aqui é um período de manhã, umas 10 horas da manhã, por exemplo,
tem um sombreamento aqui dessa parte aqui que é mais elevada por causa da caixa d'água. Pega um sombreamento aqui nesse painel, ó, que é esse cara aqui, ó. Tá? Então, observa o seguinte, ó, eu tenho nos outros três aqui 234, 229, 225, 158, 221, 220, 226, 229. Então, eu consigo ver a geração individual com o microinversor, tá? Então, nesse caso aqui, nesse momento, estava sendo gerado 1.742 watts. Se fosse com inversores, seria só esse valor aqui, ó. Tá? Se fosse todos os 8 ligados em série, por exemplo, né, numa situação de um inversor com uma MPPT, que é para essa potência seria o caso, os 8 ligados em série, eu teria 158 vezes 8. Eu teria 1.264, eu fiz essa conta aqui. Então, teria aí uma diminuição de rendimento, né, de potência gerada nesse momento, em 27%. Isso ocorreria todo dia. Eu tenho observado todo dia isso acontece. Claro, o sol vai mudando, então, de repente, eu não vou ter isso mais, ou vou piorar isso aí, né? Então, a análise completa ela é legal em 1 ano, né? Para quem mexe com fotovoltaica aí sabe disso. Beleza? Era isso, então, que a gente tinha para apresentar, né? Desculpa a demora aí, né? Ficou 2 horas aí. Então, a gente fica aberto aí a questionamentos. Muito obrigado. Boa noite novamente, pessoal. Antes de passarmos para a última etapa de perguntas, tá bom? Nós queremos agradecer ao professor Antônio, ao professor Fernando também. Muito obrigada, tá, pela disponibilidade, por estarem aqui, compartilhando esse tempo conosco e também proporcionando a outras pessoas, né, aumentar um pouquinho o conhecimento, com casos reais, bem estruturados, e que eu tenho certeza que vai ser muito útil na vida profissional de muitas pessoas que aqui estão presentes, tá? Então, muito obrigada, agradeço muito, agradeço em nome do Centro Acadêmico, eu também agradeço em nome do nosso projeto de extensão sobre transferência de conhecimento. Muito obrigada. Passo agora a palavra para o Antônio.